Seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. Eu sou a Catarina Carvalho e hoje eu vou falar sobre como educar a sua vontade para fazer o que precisa ser feito. Já aconteceu com você de você saber exatamente o que precisava fazer, mas na hora se sentir travada? Ou melhor, sentir que deixar para depois seria mais interessante? Que seria até mais correto? C.S. Lewis, em seu livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, que é um livro genial, esse daqui é uma sátira em que o demônio ele está ensinando ao outro a como levar pessoas para o inferno. Logo na primeira carta, Maldanado é o demônio professor. Ele narra a seu aprendiz numa carta que certa vez um humano que ele acompanhava, ele estava lendo um livro e lendo esse livro ele começou a tomar o caminho errado rumo ao inimigo. E aqui o inimigo é Deus, afinal é o demônio contando a história, né? E aí, nesse momento em que o homem estava tomando o caminho errado, o Maldanado viu que todo o trabalho dele de 20 anos estava começando a ruir, a ir por água abaixo. E o que ele fez? Ele sussurrou no ouvido do homem, incutiu na cabeça dele que ele deveria deixar aquela leitura para um outro momento mais calmo, porque estava perto da hora do almoço e esse assunto, ele precisa de muita atenção. E esse homem, ele realmente foi almoçar e nunca mais tomou o caminho rumo ao inimigo. Maldanado diz que esse homem foi para a casa do mestre dele. E aí fica para a sua interpretação onde é a casa do mestre do Maldanado. Enquanto eu escrevia o roteiro desse vídeo, eu desejei assistir um dorama. Eu não só desejei, eu fui tentada. Eu pensei e repensei umas 10 vezes antes de começar a organizar o conteúdo. Eu busquei um café, uma água, postei um story sobre como eu não queria fazer o roteiro do vídeo que, ironicamente, se chamava Como se educar para fazer o que precisa ser feito. Se eu assistisse a minha própria história de longe, eu acho que eu daria gargalhadas nesse momento. Eu ia, a pobre. Aí eu liguei o timelapse, mais uma motivação, peguei um papel onde eu já tinha anotado várias ideias e eu fiz o que precisava ser feito, mesmo não estando no humor para aquilo. E é exatamente isso que eu quero conversar com você hoje. Nós estamos tão habituados a prazeres pobres como beber, fumar, ficar no celular, comer muito açúcar, fofocar e tudo mais, que hoje é até sugerido o jejum de dopamina, que consiste justamente em eliminar esses prazeres pobres da vida. E é muito válido esse jejum. É uma forma de você educar a sua vontade. E educar a vontade é a chave para a liberdade. Presta atenção. Nós só conquistamos a verdadeira liberdade quando educamos a nossa vontade. A nossa vontade, de acordo com Joe Spiro, ela tem dois grandes inimigos, a preguiça e a sensualidade. E a sensualidade como tentação. Pode ser tanto a luxúria como nós pensamos primeiro, mas também como a gula e outros prazeres. Quando a gente fala em preguiça, a gente já imagina o bicho preguiça, né? Alguém que não faz nada, o Homer Simpson que fica o dia inteiro deitado no sofá. Mas preguiça não é apenas não fazer nada. Preguiça também é fazer muito e não perseverar em nada. Sabe aquela pessoa que tá cada hora fazendo uma coisa diferente? Ela começa a ler um livro, aí ela para, vai lavar o banheiro. Aí, no meio da limpeza, ela lembra que precisa pregar um prego na parede. Aí ela marca a parede pra furar, mas ela não for, ela não termina, porque ela lembra que ela precisa finalizar um relatório. E antes de finalizar, ela responde uma mensagem e vai pedir uma pizza. Nada ficou pronto. Eu sei que hoje tem tanto de nome para essas pessoas, mas não me faça entrar nisso agora. Hoje nós vamos manter a paz. O preguiçoso também é aquele que não consegue seguir com nenhum projeto, que não persevera, não faz o que precisa ser feito até o fim. Sempre troca, troca e troca de novo. Escolha onde você vai colocar os seus esforços. Se dedique ao máximo àquilo. E para você avançar com determinação, é necessário ser organizado, se organizar. Para nos movermos no caminho, nós precisamos educar a nossa vontade. E o que nos move não são as nossas ideias, são os nossos sentimentos. O grande segredo é gerenciar as nossas emoções
para que a gente não desista das nossas grandes ideias. Precisamos submeter as nossas emoções aos nossos valores. Precisamos submeter as nossas emoções às nossas ambições. E para você fazer isso, você precisa de meditação e ação. A meditação não é para você ficar zen, mas para apreciar o tédio e conseguir se controlar a sua mente. A ação é para fazer o que precisa ser feito. E aqui eu vou dar uma lista de coisas que você precisa para começar a educar a sua vontade e fazer o que precisa ser feito, para você ser capaz de obedecer a si mesmo. Quantas vezes nós somos capazes de chegar mais cedo ao trabalho, mas não somos capazes de acordar mais cedo para treinar, fazer o exercício físico? Quantas vezes somos capazes de entregar um projeto na data, mas não somos capazes de terminar a leitura de um livro na data que nos propomos? Você precisa ser capaz de obedecer a você mesmo. Para começar, você precisa entender que a nossa motivação, ela flutua. Por mais que você possa treinar a sua motivação, eu ensino isso em um outro vídeo, eu vou deixar ele aqui nos cards para você. A motivação, ela flutua e nós não podemos contar com ela sempre. E para não precisar contar com a motivação, você precisa criar bons hábitos. E mais do que criar bons hábitos, você precisa de hábitos angulares. Hábitos angulares são aqueles que, quando você os desenvolve, eles têm o poder de puxar outros hábitos bons. Um grande exemplo é começar a acordar mais cedo. Quando você se disciplina para acordar mais cedo e você cria esse hábito, você acaba criando outros bons hábitos juntos. 2 por 1, sabe? 2, 3, 4. Um único hábito que muda a sua vida. Crie hábitos angulares e não conte com a motivação. Uma outra coisa que você precisa fazer, e agora nós vamos para uma receitinha de bolo, é priorizar. O que você precisa fazer? Anote. Dessa lista, o que você não precisa fazer. Como assim, Catarina? Você tá doida? Eu anotei o que eu precisava fazer. Sim, eu sei. Mas você precisa ser crítica e olhar se tem algo, e provavelmente tem, que você não precisa fazer. O que você pode delegar? Você precisa mesmo fazer isso ou outra pessoa pode fazer? E a última pergunta na hora de priorizar é: o que é mais importante aqui? E selecione no máximo 3 coisas. Achou o que precisa fazer? Ótimo! Hora de simplificar. Quebre as suas tarefas. Quando eu fui escrever a minha dissertação de mestrado, eu já estava assim, boa na questão de organização da vida, da rotina, das tarefas. Eu parei, pensei, o que eu preciso fazer? Qual é o primeiro passo óbvio? E o primeiro passo óbvio para mim foi estruturar o que eu precisava escrever. Escrever os tópicos para depois elaborar o texto de cada tópico. Então eu quebrei uma grande tarefa em pequenas tarefas. Se perguntar qual é o primeiro passo óbvio, não é apenas para quando você precisa quebrar uma tarefa, mas também quando a preguiça ela aparece e você quer assistir um dorama ao invés de escrever um roteiro. Então, qual é o primeiro passo óbvio? Sentar na cadeira? Abrir o Word? Faça o primeiro passo óbvio. Além disso, você pode também se fazer pegar no tranco. Como assim? Use a regra dos 10 minutos. É assim, se você se propõe a fazer aquela tarefa por apenas 10 minutos, você vai continuar. É só fazer 10 minutos. Porque depois que você começar, você vai ter dificuldade de parar. A primeira lei de Newton resolve aqui, te ajuda nesse problema. Priorize, se faça pegar no tranco e especialmente, abaixe a sua bola. Largue o perfeccionismo. Aqui na Terra não existe nada perfeito. Não coloque a sua expectativa alta demais. Se leve menos a sério. Como diz a Malu Perini, o segredo da vida é a baixa expectativa e o bom humor. E finalmente, o mais importante, a nossa solução para fazer o que precisa ser feito, para de fato trocar o que é conveniente, os prazeres momentâneos, pelo que é significativo e eterno. Para isso, nós precisamos de Cristo. Apenas com Jesus nós somos capazes de redimir o nosso tempo
E redimir o nosso tempo é difícil, mas veja, o difícil no geral é o que vale a pena ser feito. Conte com a ajuda dele para educar a sua vontade, para fazer o que é difícil. Não apesar de ser difícil, mas porque é difícil. E eu amo a seguinte sugestão de diálogo de Jordan Peterson. Abre aspas. Você quer dificuldade? Aí a resposta vem. Não, eu quero facilidade. Então a pergunta novamente. Na sua experiência, valeu a pena fazer algo fácil? E a resposta, bem, geralmente não. E a conclusão vem. Então talvez, na verdade, você queira algo difícil. Não se esqueça que para usar bem o seu tempo, você precisa da ajuda do autor do tempo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu joinha, se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima!